Olá, meu nome é Bruno Manuel Oliveira Rodrigues, sou graduando em Letras Português e Inglês na Unigran. Estou cursando estágio de língua portuguesa 2 e devido a morar fora do Brasil, eu estou fazendo as aulas de regência em formato de vídeo e hoje nós iremos falar sobre substantivos e adjetivos. Então, para isso, eu vou compartilhar a tela do computador para assim a gente começar a aula de hoje. Hum, aqui. Então, o tema da aula de hoje será substantivos e adjetivos. O que são? Para que servem? Vamos lá, vamos começar com substantivos. O que são os substantivos? Então, eles são classes de palavras, né? Que a gente vai nomear seres, objetos, lugares, qualidades, ações, entre outras coisas. Então, substantivo é praticamente qualquer coisa que a gente consiga nomear, por exemplo, um telefone, um carregador, a gente tem óculos, temos vários tipos de substantivos. Então, eles são termos que podem ser flexionados em gênero, né? Então, na língua portuguesa nós temos masculino, feminino, e ele também pode. Então, para que a gente tenha substantivo, a gente tem que saber que ele tem gênero, número e grau. Então, são três coisinhas. Gênero, né? Masculino, feminino. Número, se ele é singular, se ele é plural. E o grau, se ele é aumentativo ou diminutivo. Vamos lá. Aí, a gente já sabe que a gente sempre fala, né, nas aulas sobre substantivo comum, próprio. Então, aqui a gente vai ver mais classificações, um pouquinho mais profundo sobre o que é o substantivo. Então, eles têm as classificações em simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado, coletivo, comum e próprio. Então, são vários. A gente vai ver um por um. Vamos começar com o substantivo simples. O que é o substantivo simples? Os substantivos simples são formados por apenas uma palavra. Então, simples, óculos, carro, casa, camisa. Simples são substantivo simples. E um composto. Então, se é simples é um, composto seriam duas palavras juntas. Exemplo, duas ou mais, né? Então, por exemplo, guarda-chuva é um substantivo composto, tem duas palavras ali. Guarda-roupa, substantivo simples também. Tá bom? Geralmente ele vem acompanhado com um hífenzinho, tá bom? Aí nós temos o concreto. O que é concreto? Concreto são palavras reais, concretas. Por exemplo, menina, homem, mulher. São coisas concretas, são coisas reais. O que é um substantivo abstrato? O concreto é uma coisa concreta, abstrato que não é concreto, que não é real. Então, é aquele que está relacionado aos sentimentos, estados, estado. Desculpa, eu falei que não é real, mas perdão. São ligados a sentimentos. Abstrato é quando a gente não pode ver, a gente não pode tocar. Ele é abstrato. Por exemplo, a gente tem amor. A gente não consegue ver, a gente consegue tocar. A gente sente. É um sentimento. Então, ali está, né? Sentimento abstrato que é relacionado aos sentimentos. Sentimentos são abstratos, a gente não consegue tocar. Então, a gente tem tristeza, a gente tem alegria. Então, são coisas abstratas que a gente não consegue ver, tocar, sentir. Substantivo primitivo. Substantivo primitivo são aqueles que não derivam de outras palavras. Por exemplo, casa, folha, como a gente colocou ali. Então, casa, casa, folha, folha. Ele também é simples, né? Um substantivo simples. E também primitivo, porque ele não derivou de outra palavra.
Aí a gente vai vir com o primitivo, aí tem o substantivo derivado, que deriva de uma palavra, né? De um radical. Então, os substantivos derivados são aquelas palavras que derivam de outras. Por exemplo, casa, casarão, que é derivado de casa. Folhagem, que é derivado de folha. Então, tem vários outros exemplos. São palavras que derivam de uma original, né? De um primitivo. Que nem caderno, caderneta. E assim vai. Aí, substantivo coletivo. Substantivo coletivo é aquele que se refere a um conjunto. Por exemplo, flora. O que é a flora? Conjunto de flores, né? Flora. O que é a fauna? É um conjunto de animais. Então, essa palavrinha, esse substantivo flora, a gente sabe que tem todo esse significado, que engloba todas as flores. Flora, aí fauna. Fauna é um substantivo coletivo, que a gente sabe que reúne todos os animais. Outro exemplo, álbum. A gente sabe que tem álbum. Álbum, você fala álbum, substantivo, mas no inconsciente a gente já sabe que é de fotos. Então, um conjunto de fotos. Álbum. Substantivo comum. Comum são aquelas palavras que designam os seres da mesma espécie. Por exemplo, pessoa, gente, país. Substantivo comum. Aí tem o substantivo próprio. O substantivo comum, então, são palavras que designam seres da mesma espécie. Pessoa, gente, país. Aí a gente tem o substantivo próprio, que são os nomes desses substantivos comuns. Por exemplo, pessoa. Então, pessoa, substantivo comum. Mas essa pessoa tem um nome. Esse nome é um substantivo próprio, tá bom? Sempre vai ser com letra maiúscula. Substantivo próprio é grafado em letra maiúscula, de forma que são palavras que designam seres, entidades, países, cidades e estados. Então, voltando ao exemplo. Então, substantivo comum, pessoa. Essa pessoa tem um nome. Então, um substantivo próprio. Começou com letra maiúscula. Exemplo, Bruno é a pessoa. Então, é substantivo próprio. País, Brasil, Rio de Janeiro. Então, Brasil, ó, país. País, palavra país, substantivo comum. Mas qual que é o nome desse país? Brasil. Então, começa com letra maiúscula. Assim por diante. Gêneros dos substantivos. Aí a gente tem o gênero. Então, feminino e masculino na língua portuguesa. Então, elas também têm classificações, né? É, feminino, masculino, mas aí a gente separa em os biformes e os uniformes. O que significa isso? Vamos lá, ó. Os biformes apresentam duas formas. Duas, né? Apresentam duas formas, ou seja, tanto uma para o masculino, tanto outro para o feminino. Exemplo, colocamos aqui, professor, professora. Então, professor, masculino. Professora, feminino. Amigo e amiga. Aí os uniformes. É somente um termo específico, os dois gêneros, então masculino e feminino, são classificados em. Aí eles se subdividem de novo. Então, os biformes, tá? Masculino e feminino. Os uniformes, eles vão se dividir em epicenos, sobrecomum e comum de dois gêneros, tá bom? Vamos lá, o que são esses epicenos? Palavra que apresenta somente um gênero, que se refere aos animais, tá bom? Foca é o exemplo clássico, né? Foca é uma foca. Aí a gente não faz masculino e feminino, porque ele já representa os dois. Essa palavra representa os dois, tá bom? A gente tem um sobrecomum. Palavras que apresentam somente um gênero se refere às pessoas. Por exemplo, criança. Criança pode ser masculino e feminino. A gente também tem dentista.
pode ser tanto para homem e para mulher. Aí a gente também tem os comuns de dois gêneros, termo que se refere aos dois gêneros, masculino e feminino, indicado por meio do artigo que acompanha. Por exemplo, o artista, igual eu tinha dito, a dentista ou o dentista. Aí a gente só consegue diferenciar um do outro por conta do artigo. Por isso que o artigo é importante também. Ah, porque muita gente, quando está aprendendo em português, fala assim: ah, então se terminou com a letra A, o artigo vai ser A. Então, a artista. Não, pode ter o artigo o artista, porque é um substantivo comum dos dois gêneros. Aí temos os graus dos substantivos. De acordo com o grau dos substantivos, eles são classificados em aumentativo e diminutivo. Vamos lá para o aumentativo. Palavra que indica o aumento do tamanho de algum ser, alguma coisa, divide em si em, tá? A gente tem o substantivo aumentativo. Ele vai se dividir de novo em analítico e sintético. O que é o analítico? Ele vai indicar, por exemplo, a grandeza. Aí a gente vai usar duas palavrinhas, né? Casa grande, que significa que a casa, eu usei esse substantivo aumentativo para dizer que essa casa é grande. Então, casa grande. A casa era grande. Aumentativo. A gente tem o sintético. Substantivo com acréscimo de um sufixo indicador de aumento. Então, esse sufixo, a gente tem o prefixo que é no começo da palavra e o sufixo no final da palavra. Esse sufixo é o nosso substantivo sintético, que vai indicar um aumento. Então, eu não falar casa grande, posso falar casarão, que já se refere a uma casa grande. Diminutivo, mesma coisa, mesma coisa. Então, a palavra que indica diminuição do tamanho de algum ser de alguma coisa. De novo, analítico ou sintético. Substantivo acompanhado de um adjetivo que indica pequenez. Por exemplo, casa pequena. Aí, se eu quiser usar o modo sintético, eu só vou acrescentar um sufixo, que geralmente a gente usa inha, inho. Então, casinha, carrinho, que é o diminutivo desse meu substantivo. Vamos agora para os adjetivos. Substantivos foi bastante. Adjetivo. O adjetivo corresponde à classe de palavras que indica qualidade e estado. Substantivo, por exemplo, a casa bonita, onde o termo bonita atribui uma qualidade ao substantivo. Então, o que é o adjetivo? Ele vai indicar qualidade e estado, seja tanto ruim, seja quanto bom. Ruim ou bom, tá bom? Vamos lá. Adjetivos. Classificação dos adjetivos, não são substantivos que se classificam. Então a gente vai ter um simples, composto, primitivo e derivado. Tudo de novo. Simples. Apresenta somente o radical. Por exemplo, pobre, triste, feliz. Então são adjetivos. Tá? Então, pobre, eu tô pobre. Adjetivo, tô feliz. Né? É um adjetivo. Estou feliz. É o estado da pessoa, né? Adjetivo composto. Apresenta mais de um radical, né? Simples tem um, composto tem dois. A gente tem um exemplo aqui, né? Luso brasileira, super interessante, que não necessariamente vai conter o hífen, como lá nos substantivos compostos, tá bom? Vamos para o primitivo, palavra que dá origem a outros adjetivos. Por exemplo, alegre, sal. Adjetivo derivado. Palavras que derivam de substantivos ou verbos. Por exemplo, tanto substantivos ou verbos. Por exemplo, escultor. Escultor. Vem da onde? Vem do verbo
esculpir, escritor, no verbo escrever, formoso, aí vem do substantivo formosura. Aí a gente tem aqui os gêneros dos substantivos, né? Uniforme e biformes. Apresentam uma forma para os dois gêneros, de novo, né? Porque é uni, um. E normalmente eles vão terminar com AELMRZ. Simples, feliz, otimista. Por quê? O que quer dizer aqui? Então, para os dois gêneros eu posso usar esses substantivos, né? Esses adjetivos, eles vão funcionar tanto para o masculino, tanto para o feminino. Por exemplo, ela é feliz. Ele é feliz. Não variou, né? Por exemplo, otimista. Ele é otimista. Ela é otimista. Não existe ela é otimista e ele é otimista. Não existe. Então, uniforme. Biforme. A forma varia conforme o gênero, né? Masculino e feminino. Carinhoso, carinhosa. Atencioso, atenciosa. Mimado, mimada. Então, eles vão variar. Então, é isso. Os adjetivos são mais fáceis que os substantivos, né? Porque a classificação é menor e ele não tem, né, aumentativo e diminutivo. E a aula de hoje foi isso. Hoje não vai ter atividade na última aula, porque é simples, né? O tema, assim, é simples. O que é mais dificinho é o substantivo, mas se a gente prestar atenção mesmo no que ele indica, fica fácil. O que a gente deve saber, então, dos substantivos? Que eles são classes de palavras, né? Que nomeiam seres, objetos, fenômenos. Então, ele dá nome a algo. O substantivo dá nome a algo. E eles são flexionáveis. Então, eles são flexionáveis em três coisas: gênero, número e grau. O que é o gênero? Gênero masculino e feminino, número, se ele é um, se ele é dois, se ele é três, se ele é quatro, se ele é cinco, singular ou plural, e o grau. Substantivo tem o grau aumentativo e o grau diminutivo. As classificações dele. Os mais importantes: o simples, o comum e o próprio. Esses são o que devem ter-se em conta, porque substantivo próprio, letra maiúscula sempre. O simples, transformado, né? Substantivo composto. Também, mas o próprio nome já vai falar, né? Que são duas palavrinhas. Aí o concreto que é real, que eu posso tocar, que eu posso ver, que é real. O abstrato. O abstrato são sentimentos, coisas que eu não consigo encostar. Ela é abstrata. Esses primitivos, não muito. Substantivo derivado, ele é legal saber, assim, para aumentar o vocabulário, mas... Aí, substantivo de coletivos também, né? Que nem alcateia. A gente sabe que alcateia é um substantivo coletivo que vai representar vários lobos, por exemplo. É substantivo comum, que é aquilo que eu já falei, né? Pessoa. Substantivo comum. Então, o próprio. O próprio é o nome disso. Aumentativo e diminutivo. Também é bom saber, né? Casa grande, casarão. Como transformar em nesses graus sintéticos. É importante saber também. Por exemplo, eu posso falar assim, casa, casa grande, mas aí eu tenho que saber que
é um grau de substantivo, aumentativo, analítico. E o sintético, ele já vai fazer usar um sufixo. Então, sintético, sufixo. Os dois começam com S. Então, seria isso. Na diminutivo, a mesma coisa. Eu tenho analítico e tenho sintético. Analítico, duas palavras. Sintético, usa um sufixo. Adjetivo. A gente tem que saber do adjetivo. Que ele vai indicar, né? Algo sendo bom ou ruim. Indicar sentimentos. Qualidade, da qualidade, alguma coisa. Positivo, negativo, né? Aí tem os adjetivos compostos, os simples. Mas o mais importante é saber que ele é uma classe que dá qualidade ao substantivo. E aí, por enquanto, é isso. Muito obrigado para quem assistiu a aula. Foi muito legal. Esse método é bastante diferente para mim, mas eu gostei bastante até de preparar a aula e vir aqui gravar. E é isso, meu muito obrigado para quem está assistindo. Até a próxima.